Olá, começa agora mais um Telejornal Esquina. Nesta edição você vai conferir. A adaptação do trabalho de comerciantes para plataformas online. E as escolas ainda não têm data para retomar as aulas presenciais. Já no esporte, alguns campeonatos já estão de volta, como a Liga Inglesa. Enquanto os shows não podem ser retomados, a agenda de lives continua com diversas opções para quem quer curtir música em casa. Inclusive, essa tem sido a realidade de artistas que estão se apresentando pela internet. O Telejornal Esquina começa agora. Comerciantes têm tentado adaptar a rotina para a internet. O comércio online se tornou uma das principais soluções para os consumidores neste momento de isolamento social. Quem conta é a repórter Alexandra Carolina. Durante a pandemia do coronavírus, comerciantes de diversos ramos têm fortalecido as vendas pelo comércio online, para tentar atrair consumidores em meio ao fechamento das lojas. É o que conta essa doceira sobre a adaptação de vendas para as redes sociais. Então, como meu negócio sempre foi um negócio digital, não teve muita mudança com isso da pandemia, né? Eu continuo me comunicando com todos eles pelo Instagram e pelo WhatsApp, divulgando meu cardápio, divulgando novidades, promoções e passando sempre meu contato também para que se alguém tiver interesse, entre em contato comigo para fazer uma encomenda. Entretanto, nem todos os casos têm sido positivos. Mesmo que a internet seja uma aliada para as vendas, a concorrência aumenta no comércio eletrônico. É o que explica essa comerciante que também faz doces caseiros. Como a maioria das pessoas não está trabalhando, elas estão passando mais tempo nas redes sociais. E, em teoria, isso seria benéfico para a gente, né? Porque seria possível atingir um público maior. Só que a concorrência também aumentou, né? Como esses comércios estão fechados, as pessoas que ainda não usavam as redes sociais para divulgar o seu trabalho começaram a usar. De acordo com os dados divulgados pela Ebit Nielsen, os produtos mais procurados em sites de venda no período de janeiro a março foram os de higiene, limpeza e produtos para bebês. Somente o álcool em gel obteve um aumento de 310%. Mesmo com o aumento das compras online, os comerciantes, além de buscar novas alternativas para manter os clientes, precisam lidar com quedas no faturamento. É o que conta essa lojista de objetos de decoração e locação de louças. Com essa pandemia, a minha loja, o faturamento dela caiu cerca de 70%, tanto na parte de locação como na parte de decoração. O que eu estou fazendo agora que eu não fazia antes? Vendas online, tanto vendas quanto locação. No geral, comerciantes têm buscado saídas para não sofrerem com as quedas no faturamento e a baixa demanda. Alguns comerciantes já puderam retomar as atividades presenciais. Veja quais foram esses segmentos e as atividades que ainda aguardam autorização para reabrir as portas. O governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, definiu que os comércios podem agora ter maior liberdade para definirem um horário de funcionamento. O novo decreto permite maior flexibilidade entre os comerciantes, o que não podia ser feito até 2 meses atrás. O decreto antigo limitava a abertura do comércio entre as 9 horas da manhã e as 5 horas da tarde, ou entre as 11 horas da manhã e as 7 horas da noite. De acordo com a nova regra, estabelecimentos como óticas, escritórios de advocacia e contabilidade e empresas do setor automotivo podem funcionar nos horários estabelecidos, ou seja, nos horários em que funcionavam antes da pandemia. Isso significa que uma ótica que abria das 8 horas da manhã às 6 horas da tarde vai poder voltar ao normal dentro desses horários. Mas nem todos os lojistas voltaram ao trabalho. É o caso de bares e restaurantes que já precisaram demitir quase 4.000 trabalhadores até o momento. Com a crise instalada no país, os empreendedores buscam soluções para não fecharem as portas de seus estabelecimentos. Luísa Câmara, para o Telejornal Esquina. O número de casos confirmados de coronavírus no Distrito Federal cresceu de 10.510 no dia 1º de junho para 47.071 até o dia 29. Houve um aumento principalmente nas cidades de Ceilândia, Samambaia e Plano Piloto. A ocupação dos leitos de UTI está acima de 63%. O uso de máscara se tornou obrigatório no Distrito Federal desde o mês de maio. Mas será que todo mundo está mesmo respeitando a regra? E se atualize sobre a discussão que envolve a volta às aulas presenciais.
A população do Distrito Federal se adapta ao uso obrigatório das máscaras desde 4 de maio. A fiscalização começou um pouco depois, em 11 de maio. Confira as mudanças no comportamento dos brasileiros há quase 2 meses na reportagem de Enzo Blum. Agora é oficial. O governador Ibanez Rocha decretou o uso obrigatório de máscaras em todos os espaços públicos, transporte e estabelecimentos que têm autorização para funcionar, sob pena de multa e até prisão de 1 mês a 1 ano para quem descumprir a medida a partir do dia 11 de maio. Para não faltar máscaras do tipo N95 e máscaras médicas para os profissionais de saúde, a produção da proteção caseira aumentou e é um meio para driblar a crise. É o caso desta costureira que conseguiu manter o trabalho graças ao novo acessório indispensável. Eu devo vender mais ou menos umas 100 máscaras por semana, mais ou menos. Quanto aos outros serviços, tem aparecido, mas assim, em proporção bem menor. Existe também o caso de quem não trabalhava com costura, mas que também começou a produzir máscaras de tecido para ajudar neste momento de pandemia. É o caso desta aposentada, moradora do Guará. Eu sempre fazia meus trabalhos assim para ajudar a família, mas não assim profissionalmente não. Mas como eu sei costurar, comecei a desenvolver essas habilidades e resolvi fazer as máscaras, né? Mesmo sendo de uso obrigatório, algumas pessoas ainda insistem em não usar a proteção, como os pais dessa universitária. Aqui em casa, infelizmente, só quem usa a máscara quando vai sair sou eu e minha irmã mais nova. Os meus pais se recusam a usar, eles falam que não conseguem respirar direito, mesmo eles sabendo que é necessário usar. Mas ter a consciência a gente até tem, né? Mas infelizmente a gente não consegue convencer eles a usar. Os especialistas reforçam a importância do uso por todos. A máscara, ela tem uma proteção dupla. Ela, sendo usada por uma pessoa que está doente, vai impedir que essa pessoa possa contaminar outras pessoas sãs com os seus perdigotos. Segundo, uma pessoa sã que esteja usando a máscara vai estar parcialmente protegida contra a contaminação de uma outra pessoa que por acaso esteja doente e que possa lhe contaminar com essas gotículas, com esses perdigotos. Vale lembrar que outras medidas, como distanciamento e isolamento social, ainda devem ser seguidas, conforme recomendam os órgãos de saúde, pois o Distrito Federal ainda não passou pelo pico da doença. Especialistas dizem que esse aumento está previsto para o mês de julho. A repórter Júlia Webster mostra os cuidados de saúde sobre como higienizar as mercadorias que chegam da rua e a eficácia do uso de máscaras ao sair de casa durante a pandemia. Oi, Enzo. Olá, Emily. Olha, com a pandemia, o uso de máscaras tem se tornado algo essencial na nova rotina dos brasileiros. A mais comum é a de pano, com eficácia de 95% se fabricada com tecido duplo. É importante ressaltar que na hora de colocar a máscara é necessário cobrir o nariz e a boca. Ainda falando de medidas de segurança contra o coronavírus, estabelecimentos estão adotando medidas para que seus clientes possam entrar nas lojas. Entre as principais medidas podemos falar medição de temperatura, disponibilização de álcool gel, uso obrigatório de máscaras por parte dos clientes e dos funcionários e distância sinalizada por fita entre uma pessoa e outra na fila. Não podemos esquecer que medidas de segurança também devem ser tomadas em casa. Assim que chegar do mercado, é necessário não só lavar as mãos, mas também lavar as mercadorias que chegam da rua. Para isso, é necessário utilizar álcool 70 ou álcool em gel. É importante lembrar de se prevenir não só fisicamente, mas também cuidar da sua saúde mental. Por isso, psicólogos têm feito seus atendimentos por videochamada, além de alimentar suas redes sociais com dicas motivacionais e de autocuidado. Eu fico por aqui com mais uma dica de saúde e até a próxima. As aulas online na rede pública de ensino retomaram dia 22 de junho, mas ainda não se tem previsão da volta presencial. Em diversas ocasiões, o governador Ibanez Rocha disse que o retorno ocorreria apenas em agosto e com adaptações, como rodízio das aulas, redução de alunos nas salas e medidas de higiene na entrada das escolas. Por enquanto, os conteúdos estão sendo transmitidos pela plataforma do Google Educação e pelas TVs Gênesis, Justiça e TV Brasil.
A seguir, confira os campeonatos esportivos que estão retomando as atividades. E também a agenda de lives culturais da semana. No esporte, o Campeonato Gaúcho já tem data para retornar. A volta vai ocorrer em julho. Já alguns campeonatos europeus já começaram desde o mês de maio. Confira a situação das principais competições com Bruno Marinho e Gabriel Caran. Bom dia para você que está acompanhando o Telejornal na Esquina. Eu e Gabriel trazemos as últimas atualizações sobre a volta dos campeonatos Carioca, Mineiro, Paulista e Gaúcho. A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, a FERJ, permitiu que o Campeonato Carioca retomasse no dia 18 de junho. Até essa data, a maioria dos times do Rio tinha concordado com o retorno, mas o Botafogo e o Fluminense mostraram contra a volta do futebol antes de julho, em razão da pandemia do coronavírus. Até o dia 16 de junho, o Campeonato Paulista estava com a volta indefinida. Mesmo assim, se as partidas forem retomadas, o protocolo é de manter os portões fechados em todos os jogos e sem cumprimento e comemorações em grupo. Já os 12 times gaúchos se reuniram e decidiram marcar a volta para julho, assim como os mineiros, que decidiram aguardar um pouco mais pela volta aos campos. E é isso, Gabriel. Essas são as últimas notícias do futebol brasileiro. E os campeonatos europeus, como estão? Falando agora sobre os campeonatos europeus, o campeonato alemão retomou as atividades com portões fechados no dia 16 de maio, depois de 69 dias de paralisação. Até o dia 16 de junho, o Bayern de Munique é o líder da competição com 73 pontos, seguido pelo Borussia Dortmund com 66 pontos. RB Leipzig e Bayer Leverkusen fecham o G4 com 62 e 57 pontos, respectivamente. Já o campeonato inglês recomeçou no dia 17 de junho, depois de 3 meses de paralisação, com a partida entre Manchester City e Arsenal como o grande destaque da rodada. Até o dia 16 de junho, o Liverpool é líder disparado na competição com 82 pontos, tendo como segundo colocado o Manchester City com 57 pontos. O Leicester aparece na terceira colocação com 53 pontos, enquanto que Chelsea, com 48, e Manchester United, com 45 pontos, disputam a última vaga de classificação para a Champions. Na Espanha, o campeonato retomou as partidas no dia 11 de junho, com a disputa entre Sevilla e Betis. O líder do campeonato é o Barcelona, com 61 pontos. Em seguida, temos o Real Madrid, com 59 pontos. A disputa pela terceira posição segue acirrada, com Sevilla, Real Sociedad, Getafe e Atlético de Madrid separados por apenas 5 pontos, isso até o dia 16 de junho. Depois de várias postergações de diferentes datas, a Fórmula 1 vai finalmente iniciar seu calendário no dia 5 de julho com o Grande Prêmio da Áustria. A Mercedes continua sendo favorita para ser a campeã, com a Red Bull e Ferrari como as equipes disputando o segundo posto. Eu e o Bruno ficamos por aqui com mais um quadro de esportes. Até a próxima. Atualizando as tabelas dos campeonatos mencionados no último quadro. O campeonato alemão se encerrou no dia 27 com o Bayern de Munique campeão, com 82 pontos, seguido pelo Borussia Dortmund, com 69 pontos. RB Leipzig e Mönchengladbach fecham a zona de classificação para a Champions, com 66 e 65 pontos, respectivamente. No campeonato inglês, o Liverpool já é matematicamente campeão, com 86 pontos, seguido pelo Manchester City, com 63, Leicester com 55 e Chelsea com 54 pontos. Já no Campeonato Espanhol, o líder é o Real Madrid com 71 pontos, seguido pelo Barcelona com 69 pontos, Atlético de Madrid com 58 pontos e Sevilha com 54 pontos. Músicos independentes buscam maneiras de continuar produzindo, mesmo com isolamento social em tempo de pandemia do coronavírus. É o que conta o repórter Pedro Ungarelli. Com o início do isolamento social em Brasília, decretado pelo governador Ibanez Rocha em 19 de março, os músicos do Distrito Federal têm enfrentado dificuldades no processo de criação. É o que conta esse baterista da banda Mountain Chicken. Pois é, a questão de não podermos fazer os ensaios com regularidade que a gente estava fazendo atrapalha em mais de um âmbito, na verdade. Porque já tem o fato da gente não estar mais se encontrando e aumentando o entrosamento. Então agora os treinos são cada um fazendo o seu em casa. Isso já deixa você meio assim desmotivado. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Núcleo de Pesquisas DataSim em São Paulo, mais de 8.100 eventos foram cancelados, o que gerou um prejuízo de aproximadamente 483 milhões de reais em todo o Brasil. Apesar do contrato ter esses prejuízos, os artistas descobriram uma alternativa segura, divertida e um local muito especial, como um ambiente dentro de casa.
Tô achando bem interessante, né? Foi uma forma que os artistas acharam para continuar a movimentar o cenário musical em todo o Brasil e aparentemente tá dando super certo. Talvez, acho que não da maneira que a gente esperava. A minha banda mesmo, ela já fez uma live, tendo em vista que tenho 2 companheiros de banda que são irmãos, então eles moram juntos. E aí isso possibilitou ter uma iniciativa assim de poder fazer uma live. As lives vieram para ficar. Entre os dias 8 e 26 de abril foram realizadas mais de 30 delas. A maior foi da cantora Marília Mendonça, com 3,3 milhões de espectadores. E de acordo com uma pesquisa da CNN Brasil Business, 73% querem que as lives continuem. Esse professor de música explica o porquê desse sucesso. Acho que eu vejo que todo mundo tem explorado bastante o Instagram e o YouTube como esse recurso. Eu acho que a gente tem essa vantagem hoje de ter essas ferramentas nas nossas próprias mãos, né? Tá tudo mais facilitado em termos de produção, onde a gente de casa consegue gravar um vídeo com o celular, com um mínimo de equipamento a gente consegue ter um áudio legal. Tem a mídia social, que é o lugar onde a gente consegue acumular um público que admira, que simpatiza com o nosso trabalho. Mas os músicos sentem falta dos palcos e da energia compartilhada em uma apresentação ao vivo. A quarentena vai acabar, mas a Covid talvez não acabe com a quarentena. Os shows vão ser bem complicados, assim, né? Porque aglomeração e tudo mais. Mas enfim, eu particularmente espero que volte tudo ao normal, que a gente possa voltar a tocar nos palcos e ter a energia que é estar no palco e ver a galera pulando e ver a galera fazendo rodinha e ter aquela vibração toda. O fim de semana reserva muitas opções culturais, que vão desde o passeio virtual pela Mostra do Egito até lives de artistas. Confira a programação completa com as repórteres Alexandra Carolina e Daniela Belchior. Olá, Enzo. Oi, Emily. Vamos trazer aqui algumas opções de entretenimento para o fim de semana. Isso mesmo, Alexandra. Para quem gosta de leitura, a dica é a revista Traços. Além de trazer conteúdo sobre arte e cultura de Brasília, o projeto busca ressocializar pessoas em situação de rua. A revista está disponível no formato digital. Para mais informações, basta acessar o site revistatraços.com. Muito interessante, Dani. Agora a dica é para quem quer ver uma exposição sem sair de casa. O Centro Cultural Banco do Brasil, CCBB, disponibiliza até 30 de agosto a mostra Egito Antigo. A exposição reúne 140 peças, entre pinturas, esculturas, objetos e múmias, para visitação interativa. Para saber mais, basta acessar o site do CCBB, que é ccbbvirtual.com.br. E na nossa agenda não poderiam faltar as famosas lives. No dia 4 de julho está marcado o Bailão da Leste a partir das 8 da noite. Já às 9 da noite é a vez da dupla sertaneja Maiara e Maraísa. No dia 10 de julho, a cantora Cláudia Leite comemora os 40 anos na live Quarentando na Quarentena. A apresentação começa às 7h30 da noite. Para quem gosta de música eletrônica, poderá assistir ao festival Tomorrowland pela internet nos dias 25 e 26 de julho. Para mais informações, acesse o site tomorrowland.com. A Netflix disponibiliza shows internacionais na plataforma. O catálogo engloba artistas como Beyoncé, Justin Timberlake, Taylor Swift, Bruce Springsteen e muito mais. A gente fica por aqui. Até a próxima! Até mais! O Telejornal Esquina fica por aqui. Leia mais na agência de notícias Uniceub, acessando o site que aparece na sua tela. O endereço é agenciadenoticias.uniceub.br. Até logo! Até mais!